Louvado seja o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. E os habitantes do mundo, criatura de Deus, descendente de uma natureza de Adão e Eva. Mas existe um povo no mundo chamado cristão que foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, lavado no sangue de Cristo, e passou a ser uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Esse povo foi resgatado deste mundo do pecado, o mundo governado pelo poder das trevas, que é o pecado, e transportou este povo cristão para a luz do seu reino, que é viver agora uma vida sem pecado, embora sendo pecador, mas não vive mais na prática do pecado. Aleluia. Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Em outro tempo, era, foi, mas agora, sendo resgatado por Cristo, é uma coisa linda. O livro de as cartas de Paulo aos Filipenses, ou aos Efésios, perdão, me perdoa. No livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, nós temos uma afirmação agora de um irmão, um cristão, por uma forma ou por outra, ele foi vencido novamente pelo pecado que o mundo oferece. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 20, versículo 20 do capítulo 2 de 2 Pedro. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, se depois de serem escapado das corrupções do mundo, depois que nós fomos resgatados das coisas do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo conhecimento e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos a vida para Jesus, Jesus nos lavou, ou melhor, o Espírito Santo levou tempo, talvez anos, para nos convencer do pecado. Chega um dia que você ouvindo uma mensagem ou um hino, ou talvez outra situação, você vem para Jesus com arrependimento, porque o Espírito Santo fez a obra em você. Agora o Espírito Santo tira você do mundo, traz você para o reino de Cristo. Cristo te lava, te purifica, apaga o seu pecado, entrega você a Deus limpo, como se nada você tivesse feito.
Deus lhe recebe agora como filho, como uma criança que saiu do ventre de uma mãe. É o que está acontecendo com nós. Aí depois de algum tempo, essa pessoa volta novamente a se corromper, a se contaminar com o pecado que o mundo oferece. O pecado é oferecido pelo poder das trevas. Agora esse homem cai no pecado, ele sai da presença de Deus. Não está mais na presença do seu Criador. Porque o Espírito de Deus não vai mais ficar nele. Até que venha uma nova reconciliação desse homem com o seu Criador. E diz assim a palavra, continuando a palavra. Diz assim: foram de outra vez envolvido nela e vencido, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Depois de ser vencido pelo pecado, se torna agora esta pessoa que anteriormente era um cristão, andava na direção do Espírito Santo, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Quando ele pecou, entristeceu o Espírito Santo e, consequentemente, continuando no pecado, o Espírito Santo se retirou dele. Agora a Bíblia diz que foi vencido esse homem, essa mulher foi vencida novamente pelos prazeres do pecado. Se torna a situação dele pior do que primeiro, antes dele ter conhecido Jesus. Olha que coisa triste. Como é amargo deixar os caminhos do Senhor. Né? Vencido se torna-se o último estado, pior do que o primeiro. Pior do que a primeira situação que esse homem viveu antes de conhecer a Jesus. Meus amados irmãos, depois que um cristão ele é vencido, caído na armadilha de Satanás. Satanás ele tem a armadilha para derrubar qualquer um de nós. Ele mostra uma coisa para nós, aos nossos olhos humanos, que parece bom, mas muitas vezes é mal para o homem e virá a destruição do homem. A Bíblia diz que Satanás tem astúcia para derrubar uma pessoa, para pegar uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é um ser, um instinto, de uma natureza tão demoníaca, que ele se transforma num anjo de luz. Ele tem ódio do ser humano, de qualquer espécie ele tem ódio, detesta o ser humano. E depois de uma pessoa ser vencido pelo pecado e caído, resta uma coisa para ele. Não tem duas coisas para ele, só tem uma.
é ele voltar para os braços de Cristo com arrependimento. Não tem outra coisa. Mesmo que um homem de Deus expulse os espíritos, os 7 demônios que estão nele, mas aquele demônio ganha uma legalidade e volta imediato. Por isso o quebrantamento e o arrependimento é a derrota de Satanás. Depois de uma pessoa estar quebrantado pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, louvores e pregações, pedindo perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, o demônio, ele não pode mais continuar nessa pessoa. Aqueles 7 demônios tem que sair. E a pessoa vir se reconciliar novamente com Deus. Você está esperando o quê, amado? Volta para os braços de Jesus. Pede perdão dos seus pecados e começa tudo de novo. Jesus é bom. Que Deus te abençoe e te guarde.